Guia de aço, meus irmãos. Vocês já devem terem visto, né, guias de aço. E eu fiz aqui separado, né, para demonstrar a importância, né, porque ela é toda de metal. Tá? Então elas possuem o que nós chamamos de ferramentas dos orixás, pendurados por toda a extensão da guia, tá? Que são 7 ali, como vocês podem ver. Cada ferramenta traz em sua vibração um pedaço da onda vibratória geométrica sagrada, emanada pela força do orixá, daquele orixá específico. Tá? Então ela se transforma, até por ser de metal e de aço, né? Porque o aço ele é formado de várias substâncias. Ele se transforma num excelente repulsor de vibrações de baixo teor energético, um verdadeiro escudo, né? Desagregando esses fluidos e não permitindo seu alojamento nos corpos sutis e físicos do médium ou do consulente, tá? que for dada uma guia dessas aí para ele, claro, imantado obviamente também, né? Muito bem. Imagens, gente. Bom, imagens eu acho também que é muito conhecido, tanto para quem é da Umbanda quanto para quem não é de Umbanda. Tá? Então, para que elas servem, né? Mais uma vez aqui, desmistificando o que muitos pensam, as imagens servem apenas para representar as entidades ou os orixás cultuados, além de servir de fonte de inspiração para os médiuns, quando precisam se concentrar para entrar em sintonia com a vibração dos orixás e guias espirituais. Nessa vida agitada, conturbada, gente, que nós estamos vivendo aqui, muitas vezes é difícil para o médium conseguir sossegar a mente, né, e se concentrar, né, nas entidades, principalmente quando ele chega no terreiro. E a maioria dos cultos dos terreiros são à noite, quando a pessoa já trabalhou, já está cansada, né? Enfim, então esses objetos, essas imagens, elas servem apenas para fixar e ajudar a mentalizar as entidades. É para isso que serve, né? A gente sabe que muitas dessas entidades não são iguais às imagens que eles estão, né? Muitos médiuns videntes já disseram isso, confirmaram, né? Mas elas ajudam muito, elas nos ajudam muito nessa questão aí. Então não tem nada a ver de que a gente adora a imagem, né? Nós não adoramos imagens. As imagens, mas no Congal, o que é que tem ali para imantar então a energia? São aqueles objetos que nós já vimos lá em cima: pedras e cristais, espadas, lanças, pontos riscados, flores, água, vela. Então são vários objetos. Esses sim ajudam a fixar ali, a imantar, criar aquela energia do Congá, que energiza todo o terreiro. Por isso que é importante, né, a gente esclarecer esses pontos, principalmente para aqueles irmãos que não sabem, né, que são leigos ou que estão chegando na religião, para que de uma vez por todas as pessoas elas entendam, né, como é que funciona. Então ninguém adora imagens, né, até porque não há uma lógica nisso, né, gente. As imagens servem tão somente para representar as entidades que cultuamos, apenas isso. Tá bem, gente? Vamos em frente. Incenso também é muito conhecido, né? O incenso, assim como a defumação, ele possui essa função de purificar, né? Também de perfumar o ambiente, né? Ele é mais suave, né? Com o intuito de atrair bons fluidos, tá? Ele ajuda muito também na meditação, né, gente? E aí, muita gente conhece aquele que vem ali dentro da caixinha de pauzinho, né? Mas tem também incensos naturais, com as próprias folhas, as próprias ervas, como vocês podem ver ali embaixo. Vocês vão queimando e vão aromatizando o ambiente. É praticamente uma defumação, né? É quase que isso, né, gente? Então, só a título de curiosidade aí pro pessoal. Bem? E o incensário. O incensário é onde tu vais colocar o incenso, né? Vai apoiar ele ali para ser queimado. Então ele é também conhecido por turíbulo, tá? Então é onde vocês vão queimar as ervas, né? O próprio incenso, para fazer a limpeza dos ambientes. E aí vocês têm os mais diversos tipos de incensários,
dos mais diversos materiais, desde o mais simplesinho até o mais sofisticado, como aquele em forma de cascata à esquerda, vocês podem ver, né? Tem de resina, de madeira, de vidro, enfim, de barro, né? Bem, vamos em frente. Linha, fio ou cordão de nylon. Para que a gente usa na Umbanda? Bom, a utilidade principal desses cordões de nylon é para confeccionar as guias, tá? As pulseiras, um colar, enfim. Tá? Então, geralmente vocês vão ver aquela ali, aquela branquinha. Tá? Eu aconselho, gente, você, dependendo da guia que vai ser feita, né, se for uma guia daquelas com vários fios, que vocês usem de preferência a partir de 0,30 milímetros, tá? E aquela de 0,20 é muito fraquinha, é muito fininha e ela arrebenta. Eu já digo para vocês por experiência própria, tá? Então, dependendo, para uma guia simples não tem problema, 0,20, 0,25. Mas para uma guia maior, uma guia com vários fios, usem de 0,30 para cima. Tá? Eu aconselho aí 0,35, tá? Ou, na dúvida, usem 2 fios. Tá? Dependendo da miçanga ali, a grande maioria passa 2 fios ali. Tá? E outra coisa, gente, não tem só branca, assim transparente, tem de várias cores. Mais difícil, inclusive, de conseguir. A preta é mais fácil, tá? Mas facilita até para guia. Por exemplo, quem faz com miçanga transparente, é interessante botar o fio da cor da miçanga para não dar aquela diferença, a não ser que se queira dar um efeito, aí ok, é de cada um, né? Mas só para vocês saberem que fio de nylon tem várias cores, tá bom? Machado de Xangô. O machado é também um símbolo principal de Xangô. É usado no congá ou nas firmezas do terreiro com o fito de proteção. Também são utilizados em trabalhos de quebra de demandas pelos caboclos, principalmente os da linha de Xangô. Tá? Não quer dizer que sejam só os da linha de Xangô, né, do nosso pai. Mas geralmente são deles, tá? Então os caboclos usam muito a machada, né, ou machadinha, também se conhece assim, tá? Também tem dos mais diversos, né, tanto individual quanto a machadinha dupla, tá bem? Maraca ou maracá. Bom, o maracá é um instrumento musical, tá? Na forma globular ou ovoide, feito também de porongo, tá? O fruto da cabaceira, né, o cabaço. Usado também para marcar o ritmo nos pontos de umbanda, que nem o agê, que a gente viu lá em cima, tá? Também usado em cantos e cerimônias indígenas, como por exemplo o xamanismo, é muito utilizado, não é? Então ela pode ser também, feita também de coco, tá? Não só desse material, né, do porongo, mas pode ser feito de coco também. Tá? E usando pequenas pedras ou sementes em seu interior, tá? Marafa ou marafo. Bom, gente, aqui também, né? Essa aí é uma das mais pedidas, né? Quem é umbandista sabe, é das mais pedidas aí principalmente na linha dos Exus, né? Que é o Exu que pronuncia essa palavra. Quando ele quer o marafo ou a marafa, ele está pedindo aguardente, né? Cachaça. E não é usado para embebedar o Exu, não, gente. É usado pelas entidades para fazer limpeza espiritual dos seus consulentes. Claro que a gente dá em oferenda também, né? Mas a cachaça, ela é usada para limpeza, tá? Através do espargimento. O médium que está ali incorporado, ou o médium que vai fazer um trabalho para o Exu, ele vai espargir a cachaça, seja na pessoa, seja no ambiente, né? Na porta de uma casa, na frente, numa encruzilhada, enfim.
isso aí depende muito da situação, tá? Mas quando as entidades pedirem para vocês marafo ou marafa, vocês já sabem que o que ele está pedindo aí é cachaça, tá bem? Bora lá. Miçangas, pessoal. Então, como eu estava dizendo ali antes, tá? As miçangas são essas aí, das mais variadas cores, dos mais diversos tipos. Tá? São usadas, então, são pequenas contas, né? São miçangas ou contas que a gente chama, usadas para fazer as guias, né? E aqui dos mais diversos materiais, vocês vão encontrar em resina, em plástico, em pedra, enfim, como vocês viram lá nas guias, tá? Só uma diferença, quando vocês forem comprar as miçangas, tem coisas que vocês têm que saber. Por exemplo, a miçanga vermelha, eu peguei como exemplo, tá? A miçanga leitosa, eles vão perguntar, você quer leitosa ou transparente? Não, eu quero leitosa. A leitosa ela é opaca, né? Ela é a cor fechada, tá? Que é essa que vocês estão vendo aí. E a transparente é aquela ali da esquerda, tá? Que vocês conseguem enxergar ali mais para dentro. Você consegue enxergar a parte interna da miçanga. Tá bem, meus irmãos? Então tem a transparente e a leitosa. E aí nas mais diversas cores, né? E formatos, tá? Palheiro, pessoal. Bom, palheiro, assim como os charutos, né? São essas cigarrilhas de cigarros de palha. Esse é o correto, né? São cigarros de palha. Usados pelas entidades para limpeza espiritual e descarrego de energias, assim como os charutos, as cigarrilhas, enfim, né? Utilizados por algumas linhas de Umbanda, principalmente na linha dos pretos velhos. E aí vocês vão encontrar desde os mais comuns também até os mais sofisticados. Vem em caixinha, vem em saquinho, tá? E já vem pronto, não precisa botar fumo dentro, tá? Papel de seda, papel crepom e papel celofane. Esses papéis são usados para enfeitar as bandejas quando a gente vai fazer a oferenda, né? E também pacotes que se faz com elementos como milho, pipoca e outros, né? Em trabalhos de limpeza energética nos terreiros. Tá? E tem outras também utilidades, tá? Mas essas são as principais. Então o papel de seda é aquele mais amanteigado, né? Mais transparente. Aquele que geralmente se usa para fazer pipa, né? Já o crepom é aquele mais crespinho, tá? E ele é bem frágil. Tem que manusear ele com cuidado porque ele pode rasgar a qualquer momento. Tá? E por fim, à esquerda ali, vocês vão ver o papel celofane, que é tipo ele parece um plástico, tá? Também usado aí para enfeitar bandejas para as entidades ou para os orixás. Tá bem? Bom, patuá. O que é um patuá, gente? Patuá aqui assim é muito genérico, né? O patuá é um objeto consagrado, né, que traz em si o axé, né, a força, a energia mágica do orixá ou do guia, né, que benzeu ali, vamos dizer, né? O patuá é um produto de fé para a pessoa que usa e que acredita. Tá? Quando a pessoa está preparada, ela está preparando, né, o seu patuá, ela vai mentalizar tudo aquilo que ela deseja, né? E assim, depositando esse pensamento positivo no patuá, ele fica forte energeticamente, porque tudo é mentalizado, né, gente? E assim ele cria uma proteção contra as energias densas, mantendo somente vibrações positivas ao seu redor. Então existem os mais diversos, gente. Realmente, eu trouxe poucos aqui, tá? Porque são muitos. Então desde aqueles saquinhos ali com milho, feijão, enfim, outros objetos que representam os orixás, né? Até pulseiras, aí vem com pimenta, vem com trevo de 4 folhas, vem com aquele olho, vem com aquelas ferramentinhas que representam as entidades, vem com figa, arruda, enfim,
né? Aqueles ali à direita, né? Vocês vê ali tem Oxalá, Iemanjá, tem do Exu, né? Tem do Preto Velho. Nós aqui conhecemos por breves, né? Pequenos brevezinhos, né? Mas tem outros nomes. Ou igual aqueles ali da esquerda que já vem pronto, com búzio, né? Enfim, são diversos mesmo, gente. Mas ajudam, né, a manter aí boas energias, né? Nosso pensamento positivo, tá bem? Pedras e cristais, meus irmãos. Bom, eu não vou me aprofundar, porque nós temos aqui no nosso canal, para quem não nos conhece, né? O pessoal do grupo já sabe. Mas no nosso canal aqui nós temos 4 vídeos feitos pelo nosso irmão Luciano, que trouxe aí uma gama de pedras e cristais, um trabalho excelente, um trabalho singular que talvez vai se encontrar poucos iguais. Realmente é um trabalho espetacular feito pelo nosso irmão Luciano. Então eu sugiro que vocês olhem os 4 vídeos, né, das pedras e cristais, para vocês verem a quantidade. E lá tem para que serve, enfim, tem como é que deve ser cuidada a pedra, como deve ser limpa, energizada, como é que ela energiza, como é que ela irradia. Tá tudo lá, gente. Então aconselho vocês a olharem lá, tá bem? Mas não custa nada a gente trazer aqui, né, um conceito básico, tá? São minerais, então, extraídos da natureza, obviamente, que servem para imantar e irradiar energias, né, com o fim de limpar, descarregar, né, e também carregar energeticamente pessoas, animais e ambientes, porque não plantas, né? São usadas no Congá, né? Então esse é um dos elementos que é usado no Congá, né, em firmezas e assentamentos. Bem, uma coisa que eu quero trazer para vocês aí sim, a título de conhecimento, eu acho que o Luciano já tinha falado num dos vídeos, tá? Mas eu resolvi reforçar aqui, que é a diferença entre a pedra bruta e a rolada, gente. Quando vocês vão comprar a pedra, muitas vezes a pessoa não sabe, né? Então a pedra rolada é aquela pedra redondinha, macia, tá? E a bruta é aquela pedra tal qual ela foi extraída da natureza. Então eu trouxe aqui a ametista, né, para mostrar para vocês a diferença. Então quando vocês forem comprar, já saibam qual é a rolada e qual é a bruta, tá bem? Outra coisa a título de também de conhecimento pra gente, tá? São aqueles seixos de rio. Seixo é pedra que fica na costa ali costeando água, né? São rochas, sedimentos da natureza, né? Elas ficam naquele formato redondinho ali. E pela tradição africana, ela se chama Otá ou Okutá, tá bem? Então quando vocês ouvirem falar em Okutá dentro do terreiro, você já sabe que é essa pedrinha redonda aí. E tem dos mais diversos tamanhos. Para que serve o Okutá? Para os assentamentos. Essa pedra é uma pedra mais comum, ela não é como um cristal, mas ela é usada, o seixo é usado em assentamentos, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, pessoal, a pemba, essa também, essa é de conhecimento obrigatório pelo umbandista, né? Para quem não conhece, né? O que é isso? É uma espécie de giz feito de calcário, rochas sedimentares, argila, calcita, entre outros minérios naturais, tá? Serve para cruzar as guias, cruzar com os consulentes e médios. O que é cruzar, né? Então é o ponto riscado, tá? A pemba é um dos poucos elementos que podem tocar a cabeça de um médium, né? Sendo assim também ela é usada em amacias e banhos, tá?
E uma questão que talvez poucos conhecem, que ela também pode ser usada em trabalhos. Geralmente se desmancha aquela pemba, até ela virar um pó, né, e coloca-se na palma da mão ou num objeto e se assopra em direção à pessoa ou objeto no qual vai aquele pó, aquela fumaça, aquela poeira, perdão, como se fosse uma fumaça, vai descarregar aquele objeto ou aquele ambiente ou a pessoa, né? E a pemba também, meus irmãos, possui aí das mais diversas cores, principalmente se usa branco na Umbanda, tá? Ponteira, gente. Ponteira é uma espécie de lança, só que ela é pequena, aí de 20 a 30 centímetros, tá? Feita de metal, geralmente de aço, né? Porque o metal ele é um condutor energético. A energia magnética que flui através desses instrumentos serve para criar uma força divina, né, na afirmação dos trabalhos. Tá? Também serve para desintegrar campos de força de baixa vibração, né, polaridades negativas, né, são utilizados em pontos riscados, firmando ponto magicamente ali, né, garantindo a força protetora e a execução das entidades. Então, quando uma entidade vai abrir um trabalho, chega ali para fazer um trabalho, ela tanto vai usar as ponteiras, vai riscar o ponto e vai tirar a ponteira para combater uma demanda que está naquela pessoa, ou quando ela chega, ela risca o ponto e para firmar o ponto, ou se usa uma vela, né, para firmar o ponto, pode usar velas também, ou ela usa a ponteira, tá? Mas geralmente é um ponto de trabalho aqui, por isso se usa mais a ponteira. Quando chega uma entidade, ela vai se identificar, ela vai usar, regra geral, uma vela ou mais de uma vela para firmar o seu ponto, tá? Aqui no caso são pontos riscados de trabalho mesmo, tá? Ou vai se fazer um escudo de energia, alguma coisa assim, e a entidade vai firmar o ponto com as ponteiras. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas é isso aí, tá bem, gente? Quartinha. O que é quartinha, meus irmãos? O pessoal fala muito em quartinha, né? Mas o pessoal não sabe. Então a quartinha é esse objeto, né? Que parece uma botija, né? Uma espécie de garrafa. Serve para abrigar então fundamentos do orixá ou da entidade da pessoa, né? A partir da consagração dessa quartinha, ela é tratada como se fosse o próprio orixá ou a entidade. Por que isso, gente? Não é a quartinha em si, é o que está dentro da quartinha, tá? É a água, ou outro elemento líquido que vai estar ali, é a pedra que vai estar ali, ou não, ou somente a água, enfim. Tá? Onde a água, principalmente, é o elemento condutor universal. Então a entidade consegue se afirmar ali dentro da água, né? Então por isso, muitos, regra geral, se considera como se tivesse a própria entidade ali. Tá? Então, contendo em si, né, as partes essenciais do orixá ou da entidade. Pode ter outros objetos ali dentro da água, dentro da quartinha, tá bem, meus irmãos? E aí, claro, aí varia de casa para casa. Isso aqui é mais para que serve, né? E também tem das mais diversas cores, né, e materiais, né? A principal é de barro e você pode pintar ela da cor que você quiser, né, que for a cor da sua entidade ou do seu orixá, ou comprar pronta, aquelas de louça, né? Geralmente quem é da religião de santo vai comprar a de louça, tá? Muito bem. Sabão da costa. Esse também é muito requisitado, né? Principalmente aí pro pessoal que é consulente, né? Que não é da Umbanda. Então é um sabão de origem da costa do Golfo da Guiné, sabão, tá? E usado em rituais nos cultos afro-brasileiros, tá? Ele é muito usado, gente, para cura de feridas, tá?
somente por benzedeiros, né? Não necessariamente pessoas da Umbanda, né? De outras religiões. Os curandeiros indicavam muito, né? O banho de sabão da costa ou sabão africano, que é também conhecido, tá? Na Umbanda, gente, nós usamos para lavagem da cabeça em banhos de limpeza espiritual também, tá? Naqueles próprios banhos lá você pode usar esse sabão aí, tá bem? Também é utilizado para lavar os materiais que são usados nos rituais e também para retirar negatividades deixadas em assentamentos, em louças, outras ferramentas usadas no trabalho, né? Tanto de entidades quanto dos orixás, tá? E no corpo, né? Como eu disse, ele serve para limpeza e eliminar as larvas astrais e miasmas, né? Que ficam aí na nossa aura, no campo áurico e no próprio perispírito. Bom, e junto com ele, quase sempre eles andam de mãos dadas, né? O sabão de coco. O sabão de coco ele também possui as mesmas funções do sabão da costa, tá? Só não me lembro de se usar sabão de coco para cura de feridas, tá? Mas para limpeza espiritual, sim, ele se usa ali também. E obviamente que existem outras funções do sabão de coco, mas aí não cabe entrar aqui, né? Porque a gente está vendo só o basicão, mas para quem não conhece, sabão de coco é esse branquinho. Geralmente ele vem dentro de um saquinho, tá? Sino ou sineta. Assim como o ardiá, o sino também é um instrumento de metal, né? Usado para a invocação das entidades da Umbanda, né? Os falangeiros e os orixás. Aqui eu trouxe dois modelinhos, são os modelos mais conhecidos, tá bem, pessoal? Tesoura, gente, tesoura é conhecida, tá? Mas existem aqui alguns detalhes. Ela é usada, vamos dizer, para cortar, né, magisticamente a energia negativa, um laço energético entre algum espírito negativo, né, de baixa vibração, e o próprio consulente, tá? Dentre outros trabalhos, né? Ela tem que ser toda de aço, tá? De preferência, ela tem que ser de aço, porque muitas vêm com aqueles cabos de plástico, né? Ou com a cobertura de plástico. Então é interessante, porque o plástico é isolante, né, gente? Então é interessante que a tesoura ela seja totalmente de aço. Que ela seja de aço e que ela seja toda de aço. Sem nenhuma cobertura ou nenhum outro material, tá? E obviamente também usada para benzeduras, né? Os pretos velhos adoram trabalhar com tesoura. Tanto em trabalhos quanto em benzeduras, tá bem? Bom, o tridente, gente. O tridente também é um dos símbolos mais conhecidos. Seria essa lança com 3 pontas, né? Elas têm significados. Aí vocês podem olhar o nosso vídeo sobre pontos riscados, que lá tá todo o detalhamento, né, do significado dos tridentes, tá? Da simbologia. Mas é isso aí, é como se fosse um garfo, né? Com 3 pontas ou 3 lanças, tá? Então é o símbolo da linha de Exu, tá? E para que você usa esse tridente? Ele é usado para imantar energias, né? Tu vai colocar numa firmeza, num assentamento, né? Lá dentro da tronqueira, da casinha dos Exu. Depois, agora adiante, eu já vou falar o que é a tronqueira, para quem não sabe, tá? E também ele é usado em patuás. E também é usado em colares ou guias, como vocês podem ver aí, esse tridente pequenininho aí virado para baixo, né? Então é isso aí, gente. Então, como eu disse, o que é uma tronqueira, gente? Tronqueira, tá? É o local vibratório dos Exus e Pombagiras. Eles ficam ali separadinhos na rua, tá? São os nossos guardiões. Então é lá onde estão todos os seus elementos de imantação, de fixação e ligação de suas energias, tá?
além dos dinamizadores e repulsores de energias negativas. É o local correspondente no mundo astral onde ocorrem as ações e reações magísticas. Então os trabalhos deles são todos feitos ali. Tá? Geralmente eles ficam na entrada da maioria dos terreiros. E é por isso, meus irmãos, é por essa razão que quando nós chegamos, né, como diz na porteira, que é a entrada do terreiro, nós temos que saudar e pedir permissão ao Exu e Pombagira para entrarmos no Campo Santo. Essa é a razão, tá? Eles são os guardiões do terreiro. Então, ali onde eles ficam, geralmente, naquela entrada, seria como se fosse uma porteira, né? E o guardião está ali cuidando da porteira. E esse local que significa a morada deles é o que nós chamamos de tronqueira. Então, quando a gente fala vai lá na tronqueira, a gente está falando vai lá na casa do Exu, da Pombagira. Tá bem, queridos? E aí são das mais variadas formas e tipos. Vocês podem ver tanto de tamanhos, uma simples casinha, né? Ali de 40, 50 centímetros de altura, como pode ser uma casa de alvenaria maiorzinha, de 1 metro, 1,20 m, e como pode ser uma peça inteira, como vocês podem ver na imagem do meio. Uma peça inteira, e lá tem uma ferramenta ali do lado, né? Aquilo ali é uma ferramenta que nós já vimos, tá? Com uma imagem lá de um Exu com seu tridente na mão. Tá bem? Vamos em frente. Trufa ou pano de cabeça, tá? O que é isso? Ó, assim como os filás, são usados para proteção da coroa do médium. Tá? E são usados aí também para representar o respeito ao terreiro, às entidades e aos orixás. Também não é obrigatório em todos os terreiros de Umbanda. Cada casa tem seus fundamentos, né, gente? E outro detalhe, o filá, ele é um adorno masculino, usado pelos homens, tá? Talvez tenha algum lugar onde as mulheres usem filá, mas eu não conheço, tá? Então me perdoem se houver, tá? Mas a trufa ou pano de cabeça, principalmente, mais comum como aquele de baixo, existem lugares que homens usam, tá? Esses panos de cabeça. Obviamente que como é atado também é um pouco diferente, né? Nas religiões de santo, principalmente, vocês vão encontrar muito. E alguns terreiros de Umbanda também, ok? Mas isso se chama trufa ou pano de cabeça. Talvez tenha outro nome, tá? No qual desconhecemos aqui, tá bom? Mas esses são os nomes gerais. Vara de marmelo, pessoal. Esse também, ele é usado para limpeza, né? Geralmente se pede a vara de marmelo no consulente e ele não sabe o que é, muitos não sabem. Então a vara de marmelo são essas varinhas secas, tá? Elas não são verdes, já são bem sequinhas, duras, né? E geralmente elas vêm assim, de 7 em 7, tá? Vem um pacotinho ali, elas vêm enroladas num jornal, um plástico, em número de 7 varas. São usadas para trabalhos de limpeza de pessoas e de ambientes. Velas. Bom, a vela sim, também é muito conhecida, mas na Umbanda, né? Na Umbanda elas existem várias cores e vários tamanhos, tá? Então, na Umbanda ela é usada em rituais sagrados, em firmezas, trabalhos espirituais. Ao acendermos a chama de uma vela, principalmente com um sentimento elevado, né, estamos criando um ponto de referência e atraindo bons fluidos e espíritos. Então lembram quando eu falei lá da firmeza? Quando acendemos uma vela, né, nós já criamos uma firmeza. Então, ao acendermos a vela, a própria chama da vela já cria, né, aquele portal, aquele ponto, né, de atração de bons fluidos e espíritos luminosos, tá bem? E aí temos desde as velas pequenas, das mais variadas cores, né,
vocês podem comprar por pacotinhos, né? Como as velas de 7 dias. Então essa é uma novidade aí para quem não é um bandista, né? Algumas religiões talvez não usem, poucas religiões usam vela de 7 dias. Então a vela de 7 dias é muito usada na Umbanda, também nas mais diversas cores. E ali à esquerda, gente, para mostrar para vocês a vela de batismo, tá? Também, ela pode ser simplesinha ou trabalhada. Essas velas são usadas nos rituais de batismo da nossa querida Umbanda, tá? Também podem ter outras cores, tá? Mas geralmente são brancas, tá bem? E por fim, meus irmãos, nós temos aqui os vestidos, né? Que são a vestimenta das médiuns na Umbanda. Tá? Na parte inferior do vestido encontra-se a saia e na superior a bata ou blusa. Geralmente são brancas, podendo variar de cor, conforme a linha de trabalho ou fundamento do terreiro. Então vejam que o vestido das médiuns, né? Geralmente ela se divide, né, na parte superior, que é a bata ou a blusa, e na parte de baixo, que é a saia. Tá? Obviamente que em outras linhas de trabalho poderão usar outras cores também, ou misturadas com branco, como a gente pode ver ali. Tá? Outra questão também de salientar não só as médiuns, né, as mulheres que usam o vestido, né? As entidades femininas também usam. Então, assim como existem muitas mulheres que trabalham com entidades masculinas e que vestem as roupas deles, né, como a calça e a camisa, né? Há também homens que trabalham com entidades femininas que poderão vir a vestir essas roupas, né, os vestidos. Mas isso aí é muito relativo, né, de cada casa também. Tá bom, meus irmãos? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, né? Apesar do número de elementos aqui, instrumentos que vimos, é muito pouco, existe muito mais, né? Mas para começar, eu acho que tá bom. Então é isso aí, meus irmãos. Como vimos aí, né, existem bastante coisas, né, dentro da nossa religião. Apesar de ser bastante coisa, isso aí é o básico, né? A religião, a Umbanda principalmente, ela comporta milhares e milhares de objetos e instrumentos que fazem da nossa religião uma religião maravilhosa, né? Assim como todas as outras, não é? Mas é importante, principalmente para nós, os médiuns, e até os que já se desenvolveram, que são iniciados na Umbanda, é importante a gente estar sempre se reciclando e conhecendo, né? Outras coisas também. Quanto mais para aqueles que estão iniciando e aqueles que estão chegando na Umbanda. É importante porque, como consulente, muitas vezes são pedidos para eles esses materiais e as pessoas não sabem o que é. Então também fica aí para ajudar essas pessoas que verão, né, os vídeos para que se orientem, né, na hora de comprar os materiais. Tá bem, meus irmãos? Mas enfim, era isso, né? Essa aí foi um vídeo aí de Umbanda na prática, né? E eu espero que vocês tenham gostado, e no mais eu desejo a todos um feliz final de semana, com muita paz, muita luz, que nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Tá bem? Muito axé para vocês. Até mais.